Bom dia, sétimo ano. Como combinado, né, eu estou enviando a correção e explicação das páginas 44 até a 48, que é sobre circunferência, certo? Então vamos lá para a nossa aula. Boa aula para vocês. Bom, na primeira questão, o autor aborda vários objetos, né? Vários objetos do nosso dia a dia e te faz algumas perguntas. Na letra A, quais formas geométricas a superfície dessas imagens lembra? Tá? Ele quer saber quais formas geométricas a superfície do óculos, da cebola, né, das latinhas. Quais lembram? Elas lembram círculos e circunferências. Na letra B, que outros objetos do seu cotidiano têm a sua superfície partes que lembram circunferências? Aí é a resposta pessoal, né? Circunferência, eu diria, por exemplo, eu concordo, o anel, a pulseira, o bambolê, o contorno de corpos, entre outros. E círculos, por exemplo, o fundo do prato, né, a superfície da moeda, os mostradores de relógios redondos, entre outros. Então, isso aí é uma resposta que é pessoal. Ele traz para você aqui uma reportagem, né? Quando será o próximo eclipse solar total no Brasil? Ele vem com toda uma informação que eu não vou ficar lendo aqui agora e a foto do eclipse total. A partir desse texto, ele te faz algumas, né, abordagens. Na foto do eclipse da página anterior, podemos observar duas associações. A imagem da superfície da Lua durante a observação do eclipse total ao círculo e da linha em torno da Lua à circunferência. Geralmente a Lua é representada por uma esfera, mas na realidade ela tem deformações e achatamentos, só que ela está tão distante que a gente não vê, né? A gente vê ela com perfeição por causa da distância. Compare a esfera com o círculo e a circunferência. A esfera é uma figura tridimensional que ela pode rolar quando colocada em outras superfícies. O círculo é todo o espaço interno mais o contorno, tá certo? E a circunferência é apenas o contorno. Se a gente voltar lá na imagem do eclipse, a circunferência lembrada aqui seria esse claro aqui, ó, seria o contorno em volta, né, da figura mais escura. E o círculo seria todo o espaço interno. Essa é a diferença entre círculo e circunferência. Todas duas são figuras planas, né? Mas uma delas tem área e a outra só tem comprimento. Então, o círculo vai ter área e a circunferência tem comprimento. Bom, aí ele aborda mais ainda. Se eu tiver um cone, correto? Eu tenho um cone. Aí eu cortar por um plano qualquer, eu tirar essa parte de cima aqui, ó. Tirei, o que que eu vou visualizar? Eu vou visualizar essa parte amarela. Essa parte amarela toda, mais a circunferência, é o círculo. E o contorno da parte amarela é a circunferência. Nesse caso, todo ponto P que pertence a esse contorno dista 1,5 centímetro do ponto O. Ele está dizendo o seguinte: qualquer ponto que eu pegar e vier até a circunferência, ó, qualquer comprimento que eu pegar, vai ter uma distância de 1,5 até a circunferência. Nesse plano, somente os pontos que pertencem a essa linha distam 1,5 do ponto O? Claro que sim. Só quem sair do centro até a circunferência tem uma distância do centro à circunferência de 1,5 centímetro. Uma figura é denominada lugar geométrico dos pontos quando todos os pontos desta figura representam uma propriedade comum. Somente os pontos desta figura apresentam uma propriedade comum.
O lugar geométrico dos pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo é a circunferência. Então, quer dizer, eu vou ter infinitos pontos aqui, ó, infinitos pontos. Todos eles distando, ou seja, distantes a uma mesma distância do centro. Quando eu pego todos esses pontos que eu vou colocando, eu formo o que nós chamamos de circunferência, que é um lugar geométrico. Elementos da circunferência, né? Toda figura tem os seus elementos. Então, foi colocada a circunferência para vocês aqui. O ponto A como sendo o centro, o ponto B, o ponto C, o ponto D. O que eu posso garantir sobre o ponto A, o ponto B, o ponto B, o ponto C e o ponto D? Que todos eles têm uma mesma distância até o centro, tá? Observe os elementos nessa circunferência. O ponto A é o centro da circunferência. E os segmentos AB, AC e AD são os raios. Então, raio é a distância do centro até a circunferência. Outro elemento da circunferência é o que nós chamamos de corda. O que é uma corda na circunferência? É o segmento de reta cujas extremidades pertencem à circunferência. Então, aqui, ó, o segmento CD em azul é uma corda, porque as extremidades dela estão na circunferência. O segmento, eu não sei aqui, deve ser BE, né? O segmento BE também é uma corda, porque as extremidades B e E estão em cima da circunferência. O diâmetro é outro elemento. O que é o diâmetro? O diâmetro de uma circunferência é uma corda que passa pelo centro. Então, o segmento BE, além de ser uma corda, ele é a corda especial que é chamada de diâmetro, correto? Outro elemento é o arco de circunferência. O que é o arco de circunferência? É a reunião de todos os pontos de uma parte da circunferência. Por exemplo, os pontos compreendidos entre D e E indicamos por DE. O arco da circunferência é indicado por onde ele começa e ele termina, 2 pontos, e você coloca um arco em cima. Então, quando ele diz o segmento DE é arco, é aqui, ó. Por que arco? É um pedaço da circunferência. E o segmento que sai do centro até a circunferência é o raio desta circunferência. Bom, na página seguinte vem falando sobre o uso do compasso para a construção de uma circunferência. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Vou deixar aí para a gente conversar na próxima aula, porque eu não poderia cobrar de vocês o compasso. Na página seguinte, foi o experimento que eu solicitei que vocês fizessem, só que ao invés de 3 objetos, eu pedi 5. Eu espero que vocês todos tenham feito. O objetivo aqui era descobrir o valor π, tá? É uma letra grega que a gente chama de π, tá? Eu espero que todos vocês tenham feito, que a partir dela a gente vai conversar. Na tabela que era para ser me enviada, né, o objeto aqui, ao invés de 3, vocês devem ter colocado 5. O perímetro ou comprimento da circunferência também foi pessoal. O diâmetro, né? Todos os objetos, cada um de vocês achou uma coisa diferente, tá certo? Então, aqui era para fazer o cálculo, né? Você ia medir o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro. Comprimento dividido pelo diâmetro, vocês iam achar determinados valores. E se você fez corretamente, você encontrou aproximadamente 3,14. Aproximadamente, dependendo da sua medida. Comparando os quocientes entre o comprimento da circunferência e o respectivo diâmetro, o que eles têm em comum? Então, é o que eu estou te dizendo. Se você mediu corretamente,
você achou aproximadamente 3,14. Se o seu cálculo não foi tão aproximado, você pode encontrar um valor próximos a 3. Então, os valores encontrados por você e seus colegas são aproximações racionais do quociente entre o comprimento. O que é quociente? É o resultado da divisão entre o comprimento de qualquer circunferência e o seu diâmetro, que pode ser expresso por esse valor que você encontrou lá, 3,14, que é a divisão entre o comprimento e o diâmetro, é um número tão especial que ele é chamado de π. Ele recebe um nome especial. Na verdade, essa divisão sempre resulta em uma aproximação de um número não racional denominado π. Não racional porque ele não pode ser escrito na forma fracionária. Esse número não é racional, pois tem infinitas casas decimais, não periódicas. Observe alguma delas na foto. Então, tá aqui, ó, tá? Eles já chegaram a não sei quantas casas decimais, mas não aparece nenhum período. Então, nas atividades propostas, como ele é irracional, a gente sempre vai usar, a não ser que seja dito o contrário, a gente vai usar o valor aproximado para π de 3,14. Bom, resumindo a história aí, então, circunferência é o contorno do círculo, tá certo? O círculo é a região central, tá certo? Da circunferência. Raio é a distância entre o centro O e qualquer ponto da circunferência. Então, se eu analisar aqui, eu tenho infinitos raios, todos eles de medidas iguais. Correto? Corda da circunferência é o segmento que intercepta a circunferência em 2 pontos, né? A gente tem um raio que é especial, que passa pelo centro da circunferência. Então, passando pelo centro da circunferência, é uma corda especial que nós chamamos de diâmetro. Então, o diâmetro vai ser um raio mais um raio, certo? Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Eu coloquei aqui para vocês. Mais uma coisa, se eu divido o comprimento da circunferência pelo diâmetro, eu acho sempre aproximadamente 3,14, que é chamado de número π. Então, como que eu faço para calcular o comprimento de qualquer circunferência? O comprimento da circunferência, então, vai ser o diâmetro vezes o π. É uma das fórmulas. Mas, como o diâmetro é 2 vezes o raio, o comprimento da circunferência é dado por 2 vezes o π vezes o raio. É isso que vocês vão precisar memorizar, tá? A fórmula que te dá o comprimento da circunferência. Tanto pode ser o diâmetro vezes o π, quanto 2 vezes o π vezes o raio. Bom, vamos para alguns exemplos aí, que eu acho que vai te ajudar. Calcule o comprimento de uma circunferência de raio 100. Foi dado o raio. Como é dado o raio, eu posso usar tanto uma fórmula quanto a outra, mas a mais usual é 2 vezes π vezes r. Como o raio é 100, eu vou colocar no lugar do raio, eu coloco 100. O raio vale 100. O π, aproximadamente 3,14. Então, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 100. 6,28 vezes 100, 628 centímetros. Esse é o comprimento desta circunferência de raio 100. Na questão 2, foi dado o diâmetro. Se foi dado o diâmetro, eu posso usar a fórmula que eu vou usar o diâmetro. Então, o comprimento é 1 vezes 3,14, o comprimento 3,14. Mas daria para usar 2 vezes o π vezes o r? Daria. Só que aí você teria que dividir 1 por 2, porque aí você não usaria o diâmetro, você ia usar só a metade dele.
No próximo exemplo, eu coloquei para você, calcule o raio de uma circunferência cujo comprimento é 120. A gente sabe que comprimento é igual, eu quero o raio, né? Comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Eu quero saber o raio, mas eu tenho o comprimento e sabe-se que o valor aproximado para π é 3,14. Então, o que eu fiz? Fui lá na fórmula, comprimento é 2 vezes o π vezes o r. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com lápis vermelho aqui para mostrar melhor para vocês. Então, comprimento 120 é igual 2 vezes o π, 2 vezes 3,14, vezes o raio, correto? Multiplicando 2 vezes 3,14, eu vou ter 6,28, vezes o R. Isso é igual a 120, eu só inverti. Então, quer dizer que o raio desta circunferência de comprimento 120 é 120 dividido por 6,28. Isso vai dar um valor aproximado de 19,11, que está aqui, ó, tá? Então, quer dizer, a partir de dados elementos, eu calculo tanto o raio, quanto o comprimento, quanto o diâmetro. Nesse caso, eu achei o raio. Se eu quisesse o diâmetro, eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio, então eu multiplicaria o resultado por 2. O exemplo 4 tem uma pista de ciclismo, tem a seguinte forma. Eu quero que você calcule o comprimento da pista. O comprimento da pista é o contorno dela, ou seja, é o perímetro dela. Então, eu tenho que achar esse comprimento todo, que dá a volta. Eu sei que daqui até aqui é 90 metros. Então, a parte de baixo também serão 90 metros. O que vai acontecer se eu eliminar essa área 1 e juntar a área 2 com a área 3? A área 2 com a área 3, se aproximadas, elas vão formar uma circunferência. Essa circunferência vai ter raio, tudo é 50, então quer dizer que o raio dela é a metade de 50, que é a metade do diâmetro. Então, o raio é 25. Então, eu vou ter que calcular o comprimento de uma circunferência de raio 25. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Então, o comprimento dessa parte, dessa figura, 2, com a figura 3, 2 vezes 3,14 vezes o 25. 2 vezes 3,14, 6,28. 6,28 vezes 25, a gente tem 157 metros. Mas só esse contorno, mais este contorno. Tá faltando duas partes no comprimento dessa pista, que é 90 mais 90. Então, eu somei 157 com 90, vai dar 337 metros de comprimento. Bom, sétimo ano, espero que ajude vocês na resolução das atividades para a aula de hoje, tá? Qualquer coisa, estou à sua disposição. Tenha uma excelente tarde.